Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Fanning e vim falar sobre química para vocês. Bom, química é a ciência que estuda a matéria. E a matéria, ela é composta por átomos. Então, por definição, nós temos que a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E essa massa que a matéria ocupa, ela é proveniente da sua composição, ou seja, dos átomos que a compõem. Então, o átomo, ele é a menor partícula que forma a matéria. E quando nós temos a união de um ou dois átomos, a gente tem uma molécula. E toda molécula, ela possui uma massa específica, que depende da sua composição. Então, toda matéria, ela possui uma massa que depende dos átomos que a compõem. Como, por exemplo, nós temos aqui 3 moléculas. O gás nitrogênio, que possui fórmula N2. A água, fórmula H2O. E a glicose, que tem fórmula C6H12O6. Então, como calcular a massa dessas moléculas? Então, o cálculo é bem simples. Basta somarmos as massas atômicas de todos os átomos que compõem a molécula. E essas massas atômicas vocês irão encontrar na tabela periódica. Então, por exemplo, o nitrogênio possui massa atômica 14. Esse 14 é correspondente à massa de apenas um átomo do nitrogênio. Como o gás nitrogênio é o N2, logo sua massa será 14 vezes 2, 28. Já a água tem composição H2O. Então, a gente vai ter 2 hidrogênios, H2, um oxigênio. Então, essas quantidades devem ser consideradas juntamente com a massa atômica de cada um deles. 2 hidrogênios, cada hidrogênio tem massa 1. 2 vezes 1, 2. O oxigênio, massa 16. Eu tenho apenas um oxigênio, que logo a gente vai ter como resultado 16. Somando isso aqui, temos que a massa da água é igual a 18. O mesmo raciocínio com a glicose. A gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio. 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Então, nós temos aqui 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Considerando a massa atômica de cada um deles, carbono 12, então 12 vezes 6, 72, hidrogênio
12 vezes 1, 12. Em oxigênio, 16. 16 vezes 6, 96. Somando tudo, temos 180. Então, aqui, nós temos a massa ou peso molecular de cada molécula. E essa massa, ela é correspondente a 1 mol de cada molécula. Mol é a principal unidade de medida das moléculas. E esses conceitos de massa atômica e de mol, eles são fundamentais para os cálculos químicos, como, por exemplo, em uma análise volumétrica. Então, uma análise volumétrica é uma análise química baseada em volumes de soluções titulante e titulado. Então, com base nos volumes gastos, a gente pode calcular a concentração da substância em análise. E para efetuar esse cálculo, a gente vai se basear no número de mols das substâncias envolvidas. Em uma análise volumétrica, todos os cálculos eles serão realizados baseado no número de mols. Então, a gente vai ter sempre uma relação estequiométrica, em que o número de mols do titulante ele será proporcional ao número de mols do titulado. Lembrando que isso sempre vai depender da relação estequiométrica, ou seja, da quantidade de mols que eu vou ter das soluções do titulante e do titulado. Então, bons estudos e muito sucesso para todos!